gente entender, no reality, o Davi sempre falou que era casado. Exato. Até aí fechou. A esposa dele, A Mani Rego. ela na rede social põe casada. Sim, esposa do Davi. A mãe do Davi, eu lembro da história que a gente até falou que ela quebrou o pau porque ela dizia, não esposa, ela dava um outro nome, mas... Companheira, né? Do Davi, vendia sanduíche natural e não repassava a parte dela, mãe, já que a esposa dele estava usando o nome dele para ganhar dinheiro, não é isso? Teve, As duas já não se davam muito bem até antes do confinamento do Davi. Só que agora que ele tá realmente milionário, chama a atenção justamente esse impasse depois da participação dele no programa da Ana Maria Braga. Por quê? Ele sempre falava, né? A Mani, minha esposa, falava de casamento, porque a gente sabe que eles tinham, dividiam a vida ali na mesma casa. Ele construiu o carrinho de lanche para ela, sempre foi um incentivador do trabalho dela e, obviamente, a gente sabe que ele, em muitos momentos, provou o quanto ela era importante para a vida dele e foi muito elogiado por isso, né, por mostrar esse amor. Só que chamou a atenção, agora nas últimas horas, quando a Ana Maria Braga, no Mais Você da Globo, acabou questionando ele. Ela que levantou a lebre. Mas eu acho que nem a Ana, pela reação dela, estava esperando aquela resposta do Davi, viu, Kátia? Porque quando ele fala que eles estão se conhecendo, a Ana meio que toma um susto e ele fala, curtir a praia, curtir um fim de semana. Ela fala, mas menino, você tem idade pra assumir um relacionamento mesmo. Eu acho que, na verdade, a vontade da Ana ali era até perguntar, mas você não sempre falou que vocês eram casados, que queria melhorar de vida junto com ela? E aí o Davi está sendo criticado, e eu estou vendo uma repercussão enorme nas redes sociais, porque de alguma forma parece que ele deu um passo para trás agora no discurso em relação ao que ele tem, de fato, com a Mani, o status da relação, né? Mas as pessoas estão achando o quê? Que ele está falando isso para não dividir o dinheiro que ele ganhou com ela? Tem gente que está achando isso. Mais ficar com ela? Tem gente que está achando nas redes sociais que ele está, de alguma forma, com receio de, se ele falar que, de fato, tem uma relação mais séria, ela tenha direito a algo. Eu não sei qual é a legislação, se por ser um prêmio ele teria que dar algo para ela. Até o próprio Buda, na polêmica com a Camila, né, que agora é ex-mulher dele, muita gente falou, ele vai ter que dividir com ela dependendo do formato em que houve a celebração do casamento. No caso do Davi, não tem um documento, né? Tem uma relação de convívio do dia a dia, na mesma casa. Então vamos falar com a justiça. Doutor Francisco, se for comprovado que ele tinha, na verdade, um relacionamento que ele assumia ela como companheira, ela tem direito, mesmo que não queira mais ter nada com ela? Tem uma sutileza, mas é o seguinte, se eles viviam, por exemplo, ele sempre falou, ou deu a entender, sou casado, sou marido, etc e tal. Aí, independente de você ter o papel, se você assume alguém maritalmente, se essa relação é pública, você já tem um regime aí, que é o regime parcial de bens. Ou seja, o que ele conquista depois que eles estão juntos já é dividido. E pelo discurso dele, de que sempre foi casado, tudo indicaria nesse sentido. Quando você fala que não, que era um namoro, aí você primeiro vai ter que provar se era um namoro só ou se era uma união estável. União estável independe do tempo. Você pode estar com alguém um mês e já está caracterizado. União estável é a vontade de morar junto e constituir família e futuro. Então, se ele morou com ela um tempo, ainda que na união estável. Agora, qual que é o problema na união estável? É por se tratar de um prêmio, de um ganho extraordinário, se isso deveria ou não, a gente fala em juízo, se comunicar, ou seja, se deve ou não compartilhar, né? Porque prêmio de loteria não ganha, né? Não, são nuances da legislação. A loteria não? Não. Então a gente vai ter que ver, porque primeiro é o seguinte, o que se ganha no Big Brother, todo mundo fala que é um prêmio, né? Mas ele é literalmente um prêmio, porque assim, prêmio é jogo de azar. Prêmio é jogo de azar como na loteria que você joga e você ganha. Ali você tá num programa de habilidade, num jogo em que uns ganham um cachê maior, outros ganham um cachê menor. O que ele ganhou foi o maior cachê. Agora, você acha que isso vai, de alguma forma, minar a imagem dele? Diminuir a imagem dele? Na verdade, eu sinto que vai ser necessário um pronunciamento dele em relação a essa informação, porque comunicação... Porque Salvador parou, né? Quer dizer, na verdade, Bahia. Parou. Não, e ele é super querido, um jogador incrível, mas eu acho que queima, de alguma forma, essa leitura que a gente tem dele ser um cara muito íntegro, correto, se é que a intenção foi evitar ter que, vamos dizer, dividir qualquer coisa com a Mani, sendo que a gente nem sabe, aí eu tô falando como leigo. O ponto é comunicação. Talvez ele não tenha tido essa intenção e ele pode chegar através da rede social e falar, gente, houve um erro ali na minha falha de minimizar minha relação, mas por conta ali da emoção de eu talvez não ter compreendido o nível em que a Ana estava se tratando da relação, eu quis dizer que a gente ainda quer curtir muito como casal e que a gente não tem... Não quer ter filhos. Exato. Pode ter sido. E pode falar? Já pensou você na frente da Ana Maria? Primeiro que você já saiu de um reality pra lá de Bagdá. Porque você já não sabe nem em que planeta você tá. Não dorme e não tô minimizando pra ele não, gente. Você sai de uma situação que não é a situação normal da vida de ninguém. Tá na frente da Maria Braga, você fala, Jesus, passa aquele filme, desde quando a gente assistia a ela lá na Record, não sei o quê. E aí
Você às vezes acha que você vai falar uma coisa e responde outra, não tem nada a ver, né? Pode ser Nervosismo, simplesmente uma né? nervoso, né? Pode ser, É, eu acho, eu acompanhando a entrevista, eu achei ele bem tranquilo. Tá, assim, eu não vou falar assim, o Davi estava super nervoso e ele se perdia nas palavras. Óbvio que tem uma emoção a mais, mas eu acho ele muito sensato, até pro próprio jogo ele é muito frio. Eu fiquei preocupado com a fala dele. Sendo bem sério, alguém que sempre torceu e acompanhou, eu achei um pouco preocupante a conotação que deu. Mas se ele se pronunciar e explicar o que ele quis dizer, tá ótimo.